Obrigado, Márcia, pela mediação dessa importante mesa, simbólica mesa. E com isso eu agradeço o convite, a possibilidade de ter participado desse momento. E parabenizo as falas dos nossos colegas, professores Ireno, professor Getúlio, professor Jorge e Leonel, pelas excelentes falas, que de algum modo, mesmo em tese não alinhadas previamente, se alinharam durante as explanações. E isso em torno de um tema que aqui nos agrega da educação intercultural e da justiça social, e também, por que não dizer, da justiça cultural. É um termo que nós podemos explorar um pouco mais. O professor Irene iniciou esse debate com um ato simbólico de comparar duas epistemologias distintas, que poderiam ser complementares desde o início, mas que foram postas em oposição, e o pior, foi posto uma certa hierarquia, do qual uma dessas epistemes se colocou como universal e identidade hegemônica, e a partir disso, as demais foram relegadas a uma condição subalterna. E essa condição impediu, negligenciou, desperdiçou culturas, saberes milenares, conhecimentos ancestrais, e que o resultado desse desperdício, desse choque, dessa colonização dos corpos e das almas, não é, professor Irene, se mantém e repercutem na atualidade. A própria catástrofe ambiental que nós atravessamos poderia ter sido evitada se tivéssemos aprendido com os povos indígenas desde o começo. Então, essa episteme universalizada, com um cânone judaico-cristão, mas também da ciência moderna, mas também do mercantilismo, do capitalismo ocidental, que produziu tantas maneiras de imposições e gerou tantas colonialidades ainda presente e marcante sobre todos nós. E, sem dúvida, são os povos indígenas os que mais sofreram e ainda sofrem dia a dia na pele esses processos impositivos de dominação, de poder, de imposição e de colonização do próprio imaginário. E aqui a própria dimensão religiosa foi trazida, a própria questão da fé, que o professor Irene nos trouxe, que domestica, coloniza os sentidos e os modos de ser e de esperançar e pensar os próprios futuros. Então, o paradigma da interculturalidade, que se faz tão necessário no presente, também se fez tão necessário no passado, mas ele não se concretizou. Porque senão nós teríamos uma outra história, nós teríamos uma outra relação com os saberes diversos. E hoje o nosso desafio ainda persiste. E o depoimento, então, agora que o próprio Getúlio nos trouxe como porta-voz das culturas ancestrais, originárias, um porta-voz que se coloca humildemente como aprendente, mas que sempre nos ensina muito, e é muito bom ouvir, Getúlio. Quando você fala da necessidade de matar o jesuíta que ainda está dentro de nós, essa frase é muito forte, porque indica que os processos de colonização, de colonialidade se mantêm em nosso imaginário, na nossa linguagem e nas nossas relações, que muitas vezes nos impedem de reconhecer, de dialogar, de cuidar daqueles que são diferentes, daqueles que falam diferente, daqueles que vivem, pensam, acreditam, agem de formas distintas. E aí, Jorge, também a sua pesquisa, junto com o professor Mário Merria, é muito significativa, porque mostra o quanto o paradigma da universalidade ou da monoculturalidade, ele é
incapaz de traduzir o diferente. Nós temos que reaprender, numa atitude intercultural, a se posicionar perante o diferente e captar, na medida do possível, aquilo que o outro nos diz. As palavras são carregadas de sentidos e apresentam conceitos que muitas vezes são interpretados a partir da nossa lógica e muitas vezes de modo equivocado. Então, o estudo que você nos apresenta sobre a diferença na concepção da riqueza e da pobreza nos aponta o quanto nós temos que ter cuidado ao fazer traduções culturais do outro. É preciso aproximar-se, é preciso contextualizar, é necessário conhecer a vida do outro, a sua linguagem, o seu pensamento, para interpretar e traduzir o que ele está nos dizendo. Porque a negação pode perpetuar, se manter, na medida que a gente continua a interpretar a partir da nossa ótica e a traduzir a partir dos nossos referenciais. A pobreza na cultura andina é órfão de relações sociais. Obviamente, numa sociedade que trabalhava e se mantinha pela rede, pela cooperação, pela solidariedade, estar individual, viver de modo individual, é a negação, é a pobreza absoluta. A coletividade, a troca, a partilha que é ser rico. Pobre é quem vive só. E a sociedade moderna, ocidental, inverte essa lógica e coloca o indivíduo como centro, o indivíduo como senhor e autônomo, mesmo que abstratamente, como centro de uma cultura, o qual se sente sempre legítimo em direitos individuais e não em relação aos direitos coletivos. Então, esse trabalho de aproximação da língua quechua é brilhante, e assim nós poderíamos aprender tanto, seja com a língua caigangue, seja com a guarani, seja com os xoclens, laclanhô de Santa Catarina, e de outras tantas etnias que têm seus idiomas, sua linguagem, portanto, os seus modos de pensamento diversos dos nossos. E, por fim, comentar, professor Leonel, essa linda história, que você certamente é protagonista e que faz uma mudança social imensa numa região colonizada. O Getúlio disse que a universidade virou território conquistado pelos indígenas. Originalmente, a universidade é, muitas vezes, instrumento de dominação, de reprodução das relações sociais de poder, que mantém o status tal como está. Mas é possível e é necessário inverter, resistir, ressignificar. E as licenciaturas interculturais indígenas demonstram que é possível inverter as lógicas, o que o conhecimento está a serviço da libertação. E as relações interculturais geram duplas aprendizagens. Não é a universidade que vai à aldeia para ensinar. Muitas vezes, ela vai à aldeia para aprender. Vai às terras indígenas para sair de lá mais humana e mais rica em relações, não em posses e não em dinheiro, tal como a sociedade atual nos coloca. Quero agradecer muito a aprendizagem que todos vocês proporcionaram. Agradeço também em nome daqueles que nos assistem ao vivo ou posteriormente em forma de gravação desse momento, e dizer que somos bem felizes por estarmos discutindo, aprendendo juntos e abrindo, primeiramente a nós mesmos, a aprendizagem que a diversidade de multivisões, professor Heleno, de cosmovisões, nos dá.
essa é a grande também riqueza que a vida e a postura intercultural nos lega. Muito obrigado e seguimos dialogando.